E seguimos com Saúde e Sexualidade, o seu programa na Trianon, há mais de 9 anos no ar, orientando a todos nas questões mais importantes da sua vida, a sua saúde. Entendendo quem agora, Sandra? A dona Adelaide, de 75 anos, lá de Perus. Ela diz o seguinte: o meu netinho tem 4 anos e tem problema no intestino. Quando ele faz cocô, faz muita força e chora com muita dor. O cocô é muito grosso, igual a uma pedra. O que devo fazer e que médico eu devo procurar? Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos vocês. Que interessante, não é? Uma vez eu me lembro estar num pronto-socorro e chegou uma menina de uns 8 anos de idade que fazia mais de 20 dias que ela não conseguia evacuar. E ao fazer o toque retal para ver se havia resíduo de fezes, havia uma pedra. Era tamanha a condição de obstipação intestinal, é assim que chama-se, que essa criança tinha em todo o reto, ao raio-x nós podemos ver isso. Eu sou da época em que ainda não havia tomografia, ressonância magnética, essas coisas, e o ultrassom era muito difícil. E quando palpávamos o trajeto do intestino grosso, a gente sentia como se tivesse uma pedra. E isso era uma menina de mais ou menos 8 anos de idade. Imaginem vocês uma criança de 4 anos que ainda não tem percepção de todas as suas funções, o quanto essa criança, o netinho da dona Adelaide, que tem 75 anos, não está sofrendo para evacuar. Em primeiro lugar, dona Adelaide, o seu neto, ele deve estar se alimentando mal. A alimentação para as pessoas em qualquer idade tem que ser uma alimentação saudável. Ela não pode ser uma alimentação engordativa, muito menos à base de guloseimas. Ela tem que ser uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, que são elementos que vão formar o chamado bolo fecal e que vai fazer com que essas fezes transitem pelo intestino e cheguem até o fim dele, que é o ânus. A hidratação da criança é fundamental nestes casos. Provavelmente, viu, dona Adelaide, o seu neto, ele não está tomando líquidos, ele não está bebendo água em quantidade suficiente. Aí o intestino, ele fica ressecado. Por quê? Porque é retirada a água que se encontra no intestino, porque está sendo necessária em outro lugar, provavelmente nos vasos sanguíneos, provavelmente nos rins, no coração, no cérebro, e as fezes acabam ficando totalmente secas. E vai um alerta para as senhoras, as mulheres, elas costumam ter intestino preso por falta de hidratação. As mulheres, não sei por que motivo, até hoje como médico, não consegui encontrar a razão pela qual elas não gostam de beber água. Muitas mulheres não gostam. E esse não gostar de beber água acaba desidratando-as. Porque nem sempre você tem a condição de estar bebendo outros líquidos que venham substituir a água. Você não faz uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, você não tem água, não tem sais minerais. E esses sais minerais, essa água, são necessários em outras partes. Retira o corpo do intestino, que é onde tem, quando você come, quando você engole alguma coisa de comida, é óbvio que tem a saliva, que tem os sucos gástricos, os sucos intestinais, que faltando nos vasos, por exemplo, vai ser retirado do intestino. E aí acaba fazendo essas fezes endurecidas que o teu neto está tendo como motivo de fecaloma, que é exatamente isso que eu falava, das pedras, e a consistência é bem essa, de pedra dentro do intestino. E para que a criança muitas vezes consiga evacuar, você precisa pegar uma luva
precisa pegar óleo, lubrificar o dedo, colocar no ânus da criança e tentar com delicadeza quebrar essas fezes para que elas possam sair. Às vezes você tem que ir no pronto-socorro para poder fazer isto no hospital com a criança. Então, penso eu que a alimentação dessa criança está errada. Penso eu que ela precisa, essa criança, de derivados do leite, precisa de queijo, precisa de esses potinhos que vende a indústria de bacilos, de bactérias vivas, que você acaba dando para a criança povoar o intestino com essas bactérias, que elas têm um trabalho fundamental no intestino, como é o de ação sobre a digestão, sobre o trânsito intestinal, sobre a evacuação. Então, gente, precisa ver. E, principalmente, vou pedir para a senhora, dona Adelaide, leva o teu neto ao pediatra, ouve o que o pediatra vai falar a respeito dessa condição da criança e siga as orientações corretamente. Você vai ver que o teu neto vai parar de sofrer, porque essa criança está tendo realmente um sofrimento atroz, está tendo uma verdadeira tortura cada vez que essa criança vai evacuar. Doutor Ari? O Dr. Alfredo colocou muito bem a formação do bolo fecal para que as fezes saiam de maneira sadia, ou seja, as fezes de consistência normal, e não faça o seu netinho sofrer. Mas uma coisa importante também, dona Adelaide, é exercício físico. Às vezes as crianças, provavelmente a senhora deve tomar conta do seu netinho, que os pais devem trabalhar, e às vezes, por comodidade, a gente deixa uma criança pequena vendo televisão, ou já na frente do computador, horas a fio. A criança precisa se exercitar, precisa se movimentar, a criança precisa correr bastante, porque também isso massageia a musculatura do intestino. Muito importante para evacuar é se movimentar. As pessoas que ficam sedentárias, paradas, evacuam com mais dificuldades. E no nosso mundo moderno, o mundo da informática, vemos casos de crianças que ficam 4, 5, 10 horas na frente do computador, inclusive nessa idade. Para o pai, para o avô, é cômodo. Meu netinho, meu filhinho, tá lá, tá tranquilo, tá... É uma criança boazinha, fica lá sentada o dia inteiro no computador, na televisão. Só que a criança tem perna, tem músculos. Os músculos precisam ser exercitados, principalmente os músculos da região abdominal. Faça o seu neto se movimentar, correr, brincar, pular. Claro, com todos os cuidados para não se machucar. Existem exercícios próprios para a criança. Isso é muito importante. Sandra? Sabe que o Dr. Carlos Goldenberg, ele fala uma frase que eu achei assim muito interessante, muito legal. Ele fala que o intestino da gente não é banco. Lá não tem que ficar nada depositado. O correto é as pessoas irem regularmente, né, ao banheiro e evacuar, né, o resto alimentar. Doutora Melita? Tem gente que fala assim, gente que já teve câncer de cólon. Não deixa para amanhã o cocô que pode fazer hoje ainda. Perfeito. E tem também uma dica para a senhora, como mãe, né? Que criança pode se acostumar a comer cereais integrais desde criança. Não espera chegar nos 40 anos para começar. Porque cereais integrais, eles pegam a água e ajudam o bolo alimentar a passar pelas partes do intestino até se formarem nas fezes, né? Então, iogurte também, prebióticos e probióticos que tem o iogurte, e os grãos e cereais integrais. Sandra, vamos atender quem agora? O senhor Paulo, de 59 anos, da Barra Funda. Tenho 59 anos, peso 80 quilos, minha altura é 1,69 m e tenho 11 quilos a mais do que o meu peso ideal. Só que eu não tenho barriga. Faço caminhada, mas não transpiro. Não sou hipertenso e nem tenho colesterol alto. Por que eu não transpiro? E eu já pergunto ao doutor Ari, por que, doutor? Seu Paulo é o que chamam assim de gordinho proporcional, né, seu Paulo? O senhor está com sobrepeso e não tem barriga, é uma coisa rara, parabéns. Também não é hipertenso, não tem colesterol alto. O colesterol tem muito caráter familiar. A pessoa não... nós temos vários pacientes magérrimos que têm um colesterol muito alto por um problema genético. Essas pessoas têm que tomar remédio o resto da vida, como certos gordinhos. Por exemplo, o Jô Soares, ele é um exemplo típico. Ele fala muito a respeito, o colesterol dele é perfeitamente normal.
Isso não tem nada, isso não caminham junto, obesidade com colesterol alto. Agora, hipertensão, é muito comum a hipertensão. No seu caso, felizmente, o senhor não é hipertenso. O fato de transpirar pouco ou não transpirar, isso é uma coisa individual, seu Paulo. A gente transpira por uma compensação do organismo. O organismo, quando quer eliminar certas toxinas, excesso de sódio, potássio, etc., a pessoa tem uma certa transpiração, principalmente quando está dias quentes, numa emoção. Pessoas que ficam nervosas, é muito comum pessoas que se emocionam com facilidade, você vê assim as axilas, ficam com as camisas molhadas, pessoas que, em qualquer situação, é natural, é pessoal isso aí. No seu caso, provavelmente, o senhor é uma pessoa que deve urinar bastante, e na sua urina, já sai todos os dejectos teriam que sair no ato da sudorese. Não se preocupe. O senhor é uma pessoa que tem pressão normal, o senhor é uma pessoa que não tem colesterol, o fato de não estar transpirando não quer dizer nada. O seu organismo compensa de uma maneira diferente, através da diurese, através das fezes, sai o que tem que sair, que deveria sair através da sudorese. Então não se preocupe se o senhor transpira ou não. Agora o importante é o senhor sair, o senhor está com índice de massa corpórea um pouquinho elevado. Isso é um fator de risco. O senhor tem colesterol normal, mas o excesso de peso, por exemplo, fica a gordura em volta do fígado, a gente chama esteatose hepática, gordura em volta do cérebro. A pessoa obesa, ela é obesa por fora, que é visível, e também por dentro. E alguns órgãos podem, entre o coração e o pulmão, existe um lugar chamado mediastino. As pessoas mais obesas, a gente encontra bastante gordura nesse, e às vezes pode ser nocivo para alguns órgãos vitais. Então procure fazer mais caminhadas, procure, o senhor já fala que faz caminhada, controlar a sua dieta e atingir um peso um pouquinho melhor do que esse atualmente. É isso, seu Paulo. Doutor Alfredo? Pois é, interessante também perguntar para o Paulo de que jeito ele caminha. Lembra aquela velha história que eu sempre conto para vocês? Tem aquele que vai fazer exercício, mas na verdade ele só fica caminhando deixando que as mulheres passem ao lado para ele ver as beldades que vão à frente dele. E tem aquele que vai para fazer exercício mesmo. As preocupações que é são aquele diferentes. sujeito que ele põe um pé e não apoiou totalmente o pé quando o outro já está saindo do chão, e isso é um andar, um caminhar forte, e você vai suar, não tem como não, a não ser que você esteja desidratado. Se você não consome líquidos em quantidade suficiente, você não tem o que suar, e o seu organismo não vai suar quando você faz exercício, porque senão você vai desidratar, e a desidratação é muito pior do que o suor. Então tem várias coisas aí para serem pesquisadas, viu, Paulo? A minha recomendação é que você consulte um especialista em exercício físico, um professor de educação física, para que ele te oriente sobre esse sobrepeso e para essa condição de exercício que você está fazendo. Afinal de contas, você é um garoto apenas de 59 anos. Um grande abraço para você, Paulo, na Barra Funda. E você que é garoto como o Paulo, não fique em dúvida. Ligue. A produção do programa atende durante toda a semana, de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Anote o telefone e deixe em lugar de fácil acesso. 3831-3882.